Ok, vamos lá então resolver a segunda questão. Novamente, estamos ainda na parte de aplicações da regra da cadeia. Tá? A questão diz o seguinte: a temperatura em um ponto x e y é t de x e y. Tá? Então aqui está dando para a gente uma função t que depende das variáveis x e y. E isso está sendo medido em graus Celsius. Um inseto rasteja de modo que sua posição após t segundos é dado por x igual a raiz de 1 mais t e y igual a 2 mais 1/3 de t, onde x e y são medidos em centímetros. A função da temperatura satisfaz que a derivada dessa temperatura em relação a x no ponto 2 e 3 é 4, e a derivada dessa temperatura em relação a y no ponto 2 e 3 é 3. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos, ok? Então vamos ler novamente agora e extrair as informações que o problema está fornecendo para a gente. Tá? A gente precisa extrair duas informações principalmente. Primeiro, o que ele quer que eu calcule, e segundo, quais são as informações que ele está disponibilizando para eu realizar esse cálculo. Tá? Então aqui no final a gente já consegue identificar o seguinte, ó. Ele pergunta quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto. Tá? Então a nossa temperatura está sendo representada por essa variável t maiúsculo. Então quando ele pergunta para mim quão rápido a temperatura aumenta, então ele quer saber quão rápido a temperatura está variando. E se eu tenho uma variação, eu estou falando de derivada. Então, o que eu quero calcular é a derivada da temperatura em relação ao t. Okay? Então, esse cálculo que eu quero realizar quando o t é igual a 3 segundos. Então, agora vamos ver o que ele fornece para a gente conseguir realizar esse cálculo. Então, ele diz que x é dado por essa função. Então, vou até separar aqui, ó, uma linha. Ele diz que x é a função raiz de 1 mais t e o y é a função 2 mais 1/3 de t, ou seja, t sobre 3. E além disso, ele diz o seguinte, ó, que a função da temperatura satisfaz que tx no ponto 2 e 3 é igual a 4 e ty no ponto 2 e 3 é igual a 3, ok? Esse tx e esse ty é a mesma coisa que a derivada parcial de t em relação a x no ponto 2 e 3. E esse ty é a derivada parcial de t em relação a y. Se meu parcial está parecendo 2, em relação a y no ponto 2 e 3, tá? Essa é a outra notação que nós utilizamos para derivada. Tem a notação de Leibniz, que é essa, e tem a notação índice, que é essa uma aqui o problema utilizou, tá? Então, tx é a derivada em relação parcial em relação a x, e ty é a derivada parcial em relação a y, ok? Foram as informações que o problema nos deu para conseguir realizar esse cálculo aqui, a derivada de t em relação ao tempo, ok? Então, observa novamente que t é uma função de duas variáveis, t depende de x e de y, e eu estou querendo a derivada do t em relação ao tempo. Nesse caso aqui, nós podemos usar a regra da cadeia. Por quê? Porque eu quero derivar a temperatura em relação ao tempo, só que a temperatura depende de x e y. No entanto, tanto o x quanto o y dependem do tempo. Então, essa derivada é possível de ser calculada através da regra da cadeia. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o caso 1 da regra da cadeia. E o caso 1 diz para a gente o seguinte: se eu quero a derivada de t em relação ao tempo, eu vou realizar o cálculo da derivada parcial de t em relação à sua primeira variável, que é x, vezes a derivada dessa variável em relação ao tempo, mais a derivada parcial da segunda em relação à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda variável em relação ao tempo, ok? Então, essa derivada que eu quero, e eu quero essa derivada quando o t vale 3 segundos, após 3 segundos, ou seja, eu quero esse cálculo aqui para t
igual a 3 segundos. Tá? Bom, como que eu vou realizar esse cálculo? Então, observa que todos esses resultados aqui eles têm que valer para t igual a 3 segundos. Então, bora lá agora atrás de cada um desses caras. Então, observa que 2 desses resultados eu já tenho. Por quê? Porque observa que essa derivada parcial e essa derivada parcial são exatamente esses 2 resultados que o problema forneceu para a gente. Por que são esses 2 resultados? Porque observa que esses resultados foram dados para x igual a 2 e y igual a 3. Se eu vier aqui na equação do x e do y e substituir t igual a 3, o que vai resultar para a gente? O x vai ser igual... Se eu colocar 3 aqui, eu vou ter 1 mais 3, 4, e raiz quadrada do 4 é 2. Se eu substituir 3 aqui, vou ter 3 dividido por 3, que é 1. 1 mais 2, 3. Então, observa que para t igual a 3, ou seja, 3 segundos, após 3 segundos, o x vale 2 e o y vale 3, que é exatamente esse ponto que nós temos aqui, x2 e y3. Então, esse resultado que foi fornecido para a gente no problema, ele vale para t igual a 3 segundos. Então, esse aqui também ele vale para t igual a 3 segundos. Então, esse resultado aqui já é o resultado para essas 2 derivadas parciais que nós vamos precisar aqui na regra da cadeia. Tá? Então, esse aqui já foi. O que está faltando para a gente é a derivada do x em relação ao tempo, também para esses 3 segundos, e a derivada do y em relação ao tempo, também para esses 3 segundos. Ok? Então, falta apenas esses 2 resultados. Então, como é que a gente poderia calcular esse resultado? Eu vou colocar aqui do ladinho, porque assim a gente consegue acompanhar ainda o nosso cálculo de antes, tá? Vou fazer aqui um espaço. Então, para esse primeiro resultado aqui, eu tenho a derivada de x em relação a t. Então, que resultado é esse? É nada mais do que derivar em relação a t a função do x. Qual é a função do x? Essa raiz de 1 mais t. Então, agora sim, eu vou escrever isso aqui na forma de uma função potência. Então, agora fica melhor. Então, será a derivada em relação a t. E aí, se eu escrever isso aqui na forma de uma função potência, eu posso escrever assim, 1 mais t elevado na 1 sobre 2. Então, quis economizar espaço e acabei perdendo informação. Então, agora sim, vamos derivar e aí a gente vai aplicar uma regrinha da cadeia aqui. Eu acredito que essa regra aqui vocês já estão acostumados a fazer, então não vamos ter dificuldade, tá? Imagina aqui um cálculo direto. Isso aqui é uma derivada ordinária, tá? É a derivada lá do cálculo 1. Eu posso fazer uma regrinha da cadeia aqui lá do cálculo 1, que seria chamar esse cara aqui de u. Então, eu teria u elevado a 1 sobre 2. E aí bastaria calcular a derivada do u elevado a 1 sobre 2 em relação a u e multiplicar pela derivada do u em relação a t. Fazendo esse cálculo direto, ficaria assim, 1 sobre 2 vem para frente, multiplicando. E eu iria subtrair 1 nesse expoente. Subtraindo 1 nesse expoente, eu teria 1 mais t elevado na menos 1 sobre 2. E aqui sim, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro, a derivada de 1 mais t em relação a t, seria 1. Fica dessa forma. Então, agora aqui organizando rapidinho, nós teremos aqui, para inverter o sinal desse expoente, eu posso inverter, multiplicando pelo 2, ficaria 2 vezes raiz de 1 mais t. Agora sim. Tá, então, esse aqui seria o resultado. Se eu aplicar esse resultado em t igual a 3, ou seja, se eu vier aqui agora onde tem t, colocar t igual a 3, nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui 1 dividido por 2 vezes raiz de 1 mais 3. Aqui, raiz de 1 mais 3, 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2, e 2 vezes 2 eu tenho 1 quarto. Então, agora a derivada de y em relação a t. Então, a função do y é a seguinte. Então, eu tenho derivada em relação a t. O y é 2 mais
t sobre 3. É uma função mais simples, vai dar menos trabalho para a gente calcular a derivada. Então, essa derivada de 2 é 0, a derivada de t sobre 3 vai ser 1/3. Tá? 1/3 aplicado em t igual a 3, como é uma constante, ele não vai alterar e a gente vai continuar tendo 1/3. Pronto. Agora sim, a gente já tem as duas informações que faltavam para a gente. Nós já temos a derivada de x em relação a t aplicado em t igual a 3. E nós já temos a derivada do y em relação a t aplicado em t igual a 3. Nós podemos agora pegar todos esses resultados e substituir na nossa regra da cadeia. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, derivada parcial de t em relação a x, que foi a primeira informação que ele deu para a gente lá, se vocês lembrarem, era igual a 4. Vezes a derivada de x em relação a t, que nós calculamos aqui, 1 sobre 4. Mais derivada parcial de t em relação a y, que foi a outra informação que ele forneceu para a gente. Aplicado lá em t igual a 3, é o que o problema forneceu, que é igual a 3. E a derivada do y em relação a t é o que nós acabamos de calcular, que é 1/3. Ok? Então agora ficou um cálculo simples de realizar. Aqui 4 vezes 1/4 vai ficar 4 dividido por 4, que é igual a 1, mais aqui 3 vezes 1/3 vai ficar 3 dividido por 3, que é igual a 1. E somando 1 com 1, nós temos 2. Como é a temperatura em relação ao tempo, a nossa unidade aqui vai ser graus Celsius por segundo. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto? Então, nós podemos concluir agora dizendo o seguinte. A temperatura do inseto está aumentando a uma taxa de 2 graus. Aqui ficou 1 lá. Acho que é essa função. Aqui. Também não. Aqui, graus. Está aumentando a 2 graus Celsius por segundo. Ok, pessoal? Entendido? Confirme para mim aí, por favor, se entenderam nos comentários no chat.